Eu sou Carlos Alarcão, da Quitanda da Leitura, e estou aqui com o curso Muda de Palavra, dando essas aulas com o novo normal. E no novo normal vai ter cachorro latindo ao fundo, porque a minha quitanda fica na minha varanda. E é daqui que estão saindo minhas aulas, e esse é o meu novo normal. E essa é a segunda aula do primeiro módulo. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreve lá no canal da Quitanda. Então, na aula passada eu tinha falado de cada um procurar o seu cesto, sendo ou não uma cesta, né? Mas lembrando lá da origem da palavra quitanda, que é o cesto, onde as pessoas vão colocar o seu sagrado, o seu trabalho, o seu fazer para oferecer. E como na outra aula o meu pedido de bênção foi ao vendedor de amendoim que passava a rua de mamãe, mercando, lá na minha finalzinho de infância, entre o final dos 70 e início dos 80. Eu tomo bênção hoje a Fátima Miguez, mestra querida, professora ímpar, escritora de uma qualidade que eu recomendável, né? Recomendável, e aliás ganhou prêmios, né? Altamente recomendáveis pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Paisagens brasileiras, tem uma poesia lindíssima aqui dentro, em cima de pinturas, né? Ela vai fazer uma poesia linda a respeito da negra, da Tarsila do Amaral, que é Negra Boca Brasileira, e a ilustração que é do Pedro Rafael, que inclusive é o mesmo ilustrador da edição que eu não vou ter aqui em mãos, da Companhia das Letrinhas, das histórias de Ifá, das histórias de Xangô, o Rei do Trovão, que são as histórias do Reginaldo Prandi para criança. As narrativas são as mesmas, acompanhadas da ilustração do Pedro Rafael, que são de uma qualidade. Então, essa quitandeira que antecede a conversa plenamente com a negra da Tarsila do Amaral. E aí fica uma outra recomendação a vocês, né? Procurar os livros, os tantos livros que a Fátima Miguez editou. Eu acho que livro acadêmico, pedagógico, só aquele que eu falei para vocês, que era uma apostila, né, e que deu origem ao livro, né, que é aonde, né, a literatura infantil na sala de aula, né, o universo infantil, né, da sala de aula, a modificação desse universo infantil com a literatura, né, isso se transformou em livro pela editora Zeus, se eu não me engano. A DCL é quem, né, traz quase toda a literatura da Fátima Miguez, né? Aqui acompanhado, como já disse, e reforço em dizer, pela ilustração do Pedro Rafael. Uma outra coisa linda, né, que é a favela da Tarsila do Amaral, né, é a Madureira, ela escolhe Madureira, né? Muito provavelmente a Serrinha, não é um único morro de comunidade em Madureira, mas é de uma significância danada, porque é o lugar que acolhe o jongo e de onde nasce a Império Serrano, né? Eu, como mangueirense, como alguém que vê uma importância danada no samba, não posso deixar de registrar que os sambas da Império Serrano são lindos. Quase todo samba muito bonito que você provavelmente conheça, 2, 3 desses sambas aí que você escolheu, que faz parte do teu repertório de samba, né, por ser um brasileiro, está ligado a Império Serrano. Eles fazem, né, sambas extraordinariamente bonitos e marcantes. Quando eu olho essa tela da Tarsila, eu estou vendo aqui lá a Pedra de Xangô, que tem lá no alto do Morro da Serrinha. Eu estou vendo aqui
a escola de jongo, que para mim é a maior e a melhor construção que se tem naquele lugar. A escola de jongo é tudo que uma criança merece ter como arte, como educação, como lugar de crescimento, de continuidade, né, de fazer ancestral e atual. Então, bênção pedida a Fátima Miguel, acompanhado da bela ilustração do Pedro Rafael, o mesmo que ilustra as histórias do Reginaldo Prandi, de onde eu tirei a história contada da outra aula. Aliás, a ilustração daquele livro também, daquele livro de adulto, né, a mitologia dos orixás, já é também com desenhos do Pedro Rafael, mas com essa qualidade de cor, né, de variação de ilustrações. A edição infantil do mesmo livro, né, o Mitologia dos Orixás, é da Companhia das Letras, e a versão dele infantil da Companhia das Letrinhas, que é a mesma editora voltada à literatura infantil. E a Cuca. Nossa, esse quadro da Tarsila do Amaral é lindo, né? Lindíssimo, né? Não tinha como não... O que é essa lagarta, né? Eu acho essa lagarta a coisa mais chamativa, né? Essa Cuca que já tem a ver com isso, né? Com os tutus que haviam, né? Esse tempo da negra ter que cuidar do filho do branco, do filho da branca, enquanto que o seu filho não tinha a mesma atenção. Então, a criança dormir, né, estar acalentada, que vai cair na análise lá do Vladimir Prop, né? Por que as bruxas existem, o que elas circundam. E é bom ter chegado aqui na Cuca, ter chegado nesse objeto mágico, ter chegado nessa versão do Vladimir Prop ao Brasil. Claro que não foi feita para ele, a interpretação da quitanda, né, a nossa interpretação a isso, né, eu coloco o que é meu no lugar do analisado lá na Rússia, isso é óbvio, né? E chegar ao objeto de bênção. Se em 95 e 96 eu estava analisando isso lá do Vladimir Prop, trazendo isso para o meu cesto, trazendo isso para a minha quitanda, trazendo a importância desse objeto mágico, eu me deparo com ele em 2005. 10 anos mais ou menos, 2005 de certo foi eu chegando ao jongo da Serrinha, a escola de jongo da Serrinha. E lá é que eu, né, me torno griot aprendiz da tia Maria do jongo. Eu vou conhecer tantos outros mestres, como Maria Moura da Mangueira, eu conheci nessa ação griot, né, a tia Cici da Fundação Pierre Berger. A gente foi conhecendo os tantos griots mestres e griots aprendizes que a ação tinha espalhada pelo Brasil inteiro. E assim que eu tive contato com a ação griot, havia uma roda. O Márcio Caires, que é um dos idealizadores, um dos criadores da ação griot, trazia um cajado, batia 3 vezes ao chão o cajado, dizia quem era e pedia bênção. E a roda que o esperava acompanhava nesse fazer. Cada um pegava o cajado, batia 3 vezes ao chão, dizia quem era. Eu vi nisso uma importância danada e ressignifiquei ao fazer da quitanda, ao fazer da serrinha, ao fazer de Madureira, ao fazer mesmo da quitanda, sobretudo. Então, esse cajado passou a ser sempre, esse aqui deve ser o 6º cajado desde então. Eu considero muitos, porque poderia ainda ser o primeiro, né? Eu fiz questão que ele fosse um cabo de enxada, um cabo de enxada, comprado em qualquer material de construção, perfurado para que entrem fitas que sempre foram verde-rosa, mas que nessas aulas, mais que nunca, já que homenageando o mestre do nosso 2º módulo, que é o Nelson Sargento, e pendurado tudo o que o mais velho dos pais criou, né, junto à mais velha das mães. Oxalá e Iemoja criaram o mundo todo, né, o mais velho e a mais velha dos criadores. E então no Apachorô ficam pendurados toda a criação.
E se era de uma enxada porque ele arou a terra para criar, agora não tem mais o objeto de trabalho, tem o objeto de descanso, como se pudesse ser uma aposentadoria, que aliás foi garantida por essa ação Griot, numa época em que se tinha ministros no Brasil. O ministro da Educação era o Gilberto Gil, o secretário, ministro da Cultura era o Gilberto Gil, e o secretário de Cultura era o Célio Turino. Então, tinha cultura no Brasil. E pesquisar que mestres tinham feito sambas, que mestras tinham cantado sambas na Império Serrano, lá na Serrinha, era o meu dever como griot aprendiz. Pesquisar, procurá-los, procurar o seu Caetano, conhecer o seu Caetano, procurar a Dona Balbina, conhecer a Dona Balbina. E essa ação griot garantia a esses homens e mulheres já em idades avançadas, em idades em descanso, uma retribuição financeira federal, pelo Estado federativo, uma remuneração ao seu fazer, de muita importância cultural. E isso foi uma alegria a todos eles, que já tinham dado o seu jeito de envelhecer sem qualquer aposentadoria pelo seu feito artístico. O cajado trazia isso, trazia essa importância de ser um cajado nunca usado com a enxada, comprado só cajado, como um troféu pelo tanto feito, como o cajado que ampara o mais velho dos pais, nunca esquecendo o que aquele cajado trouxe, toda a criação. Então esse é o cajado da quitanda, inspirado no cajado da pedagogia griot, do Márcio Caires, que não é sequer parecido, mas é o cajado que, ao bater 3 vezes, vai dizer que eu sou o Carlos Alarcão da Quitanda da Leitura, que fui griot aprendiz de Tia Maria do Jongo, que sou griot aprendiz de Nelson Sargento, que sou griot aprendiz da Suelen, que é mais nova que eu, mas que é tão mais velha que eu no fazer do jongo. No fazer do jongo ela é minha mais velha, ela nasceu naquele jongo. Então tomar bênção a alguém bem mais novo, mas que já era uma mestra naquele fazer de Madureira que eu estava recém-chegado, também é uma ressignificância, porque toma-se bênção aos mais velhos na pedagogia griot. E eu inverto essa situação quando peço bênção a Suelen, e várias vezes pedi bênção a Suelen, a quem eu devo mesmo pedir, porque no fazer do jongo ela me ganhava em anos e anos e anos, Esse é o cajado. E esse cajado fez ganhar um nome totalmente apropriado, voltando lá àquele MMC, espero que ele tenha a felicidade que eu pensei de trazer esse exemplo, porque deixa de ser um objeto mágico russo, Ele deixa, inclusive, de ser um objeto mágico e passa a ser um objeto de bênção, que é a nossa aula de hoje. Qual é o objeto mágico que você traz? E que pessoalização isso traz? Por isso que eu quero me apoiar na pedagogia griot. A pedagogia griot traz exatamente o teu cotidiano, o teu aprendizado como pessoa, independente de você não ter concluído, sei lá, que etapa de escolaridade, como também não importa suas especializações, seus doutorados, seus mestrados, e é claro que se deseja isso a todos, continuidade de estudar é uma alegria, e quiçá, chegue um tempo em que muitos atingirão isso, Mas isso é o que menos importa para o fazer literário, para o agrado literário. É isso que eu acho que a ação griot aponta, e é que eu quero dividir com vocês. A pessoalização na escolha, a extrema pessoalização na escolha. Então, não à toa, eu vou estar sempre cercado de muitas frutas de madeira. De alguma forma, eu acho que eu disse isso na outra aula, que lá nos anos 70, na minha infância, menino não brincava de casinha. E esse era um desejo imenso meu.
Esse desejo ele tornou-se real com a literatura, sem que minha mãe pudesse entender, ou meu pai pudesse supor, ou meus tios que acompanharam a minha educação pudessem supor. Eu brincava de casinha quando lia Reinações de Narizinho. E isso é real, né? Bem como eu brincava de filosofia quando eu lia O Saci, né? Eu via um mistério danado em um menino poder sair de casa, encontrar-se com um homem tão mais velho, tão sabedor de tudo e tão corajoso. Eu lembro que o que mais me tomava a atenção quando criança nessa literatura era o fato do seu Barnabé, do tio Barnabé, morar sozinho na mata. Ele não tinha medo de morar sozinho na mata, porque ele conhecia o poder de cada folha. E eu já estava ali sem saber, óbvio que chamar isso de biblioteca sinestésica, né? Só pode vir agora, não vinha à época. Mas eu provava vários sentimentos com aquilo, porque eu venho de uma zona rural do antigo estado da Guanabara, né? O Rio da Prata, onde eu nasci, pertencia à zona rural do estado da Guanabara, a atual cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, eu sabia o que era taquarapoca, eu sabia o que é aquela taquara exagerada, aquele bambu, aquele gomo grande de bambu amarelo, verde, amarelo, o mistério que tem, o barulho daquilo batendo um no outro, o medo que dá quando você está ali sozinho só com aquele barulho, nos momentos, né, de estar sozinho com a natureza. E o tio Barnabé, ele dominava aquilo tudo e ensinava ao menino como domar esse mistério. Era uma biblioteca sinestésica. Então, quando eu penduro um cachimbo no apachorô, no objeto de bênção, no cajado de bênção, eu estou trazendo o Saci, eu estou trazendo o Saci Pererê, eu estou trazendo essa referência literária que é tão forte, que é tão presente a todos nós brasileiros, né? É uma referência mágica e tanto a nós brasileiros. Então, ele está aqui, ele referenda esse pedaço meu. E eu sou capaz de contar qualquer história do Saci, porque é um significado grande para mim. Uma outra coisa que eu acho que é importante ter no nosso cesto, né, é a continuidade desses objetos, com o tempo passando, né? Então, o equeté do meu filho, né, o filá do meu filho, ele está pronto aqui, ele é um objeto, eu posso colocar esse objeto à roda, e enquanto cada um segura o equeté, não precisa ser dito que é do Emanuel, ele é o meu objeto, ele tem esse poder, né? Esse chapéu, né, é do meu filho. Quando o Emanuel não está comigo, eu tenho muitas saudades, ele me ajuda a matar a saudade dele, e ele fica perfeito para contar uma história da Eva Furnari, que é a Cocô de Passarinho, da editora Companhia das Letrinhas, que eu tinha dito ainda há pouco, né, que editou as histórias africanas vindas de África, brasileiras, né, histórias brasileiras vindas de África. A Companhia das Letrinhas editou essa história, em que é uma cidade em que todo mundo reclama de tudo, o tempo todo reclamam de tudo, e na única árvore, de novo uma árvore, né? E a Eva ilustra e escreve, né? A árvore dá tudo que você pensar, é uma árvore mágica também. Está no desenho, a árvore da berinjela, da banana, da maçã, da pera. E 6 passarinhos moram em cima dos 6 habitantes da cidade que se reúnem a essa praça. Olha a centralização de novo das árvores, né, da praça, e fazem cocô na cabeça desses habitantes que só sabem reclamar e só mudam a conversa dizendo que a cabeça está suja de cocô, e assim vai, e eles dizem que vai sempre piorar tudo. É muito Brasil, né? E que vai, de certo, vai piorar, e que nada melhora, e que o calor está grande, e o calor está muito grande. Um dia resolvem consertar o problema deles, que é o cocô na cabeça, feito as mulheres se reuniram lá embaixo da árvore,
eles se reúnem e decidem que vão usar chapéus. Que a ilustração da Eva traz chapéus meio cabaça, meio equetés, meio africanos, seja pela cabaça, seja pelo equeté, pelo filá. Trazem chapéus lindos e diferenciados, de botar inveja em qualquer chapéu inglês, né, que é a grande tradição dos chapéus, né? E ela traz isso. E enquanto eles estão, o que de melhor eles fizeram até então foi trazer um chapéu. Chega um quitandeiro nessa cidade, e esse quitandeiro era um vendedor de flores e de sementes. Eles não deram a mínima, nem prestaram atenção, porque prestavam atenção em reclamar do calor, o tempo e o cocô na cabeça. Só que passarinho é um bicho especialíssimo. Sem comprar nada, eles provaram das sementes que o quitandeiro de flores trouxe. E uma vez comida a beleza, ela muda você por dentro. E a beleza já estava comida, e quando eles fazem o cocô torna-se bem mais bonito e muito mais produtivo, porque agora o cocô no chapéu já não era mais o cocô na cabeça. E mais que isso, era um cocô capaz de produzir o pé de flor, o pé de fruta, dando pinheiro, dando girassol, dando goiabeira, melhorando tudo e ficando tudo tão mais leve. E se com muita flor, com muita árvore, tudo tão mais fresco, termina com eles fazendo chapéus para as cidades vizinhas e festejando o fazer chapéu. E tendo filhos. Muito parecida a história. Se não, para quem está me ouvindo, para esse meu fazer mágico, de novo tem uma história em que a árvore modifica tudo, em que a fruta modifica tudo, em que a fruta alimenta todos, em que a fruta é mágica porque a mesma árvore dá tantas coisas. E de novo pessoalizar. Mas por que pessoalizar? Por que ser tão pessoal? Porque essa é a minha paixão. Porque é isso que a Kitanda busca. Ela busca que você se entregue mesmo, que você entregue tudo através da escolha. Então, se eu estou em Belo Horizonte, como já aconteceu, a Kitanda já esteve em tantos lugares e um deles esteve em Belo Horizonte. Então, a Kitanda estando em Belo Horizonte, comigo sozinho no hotel, convidado por alguém, de alguma forma o Emmanuel está comigo através do equeté dele. E esse livro aqui, a minha mais velha, a minha filha, a Maria, quando a gente estava no Salão do Livro Infantil e Juvenil, e é bom que numa contação de história se diga da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que trata o livro, mas muito bem tratado, né, desde o final dos anos 60, de uma maneira primorosa, a mostrar para o mundo o que o Brasil faz e trazer para o Brasil o que é que o mundo está fazendo, produzindo um hábito, né, primando para que isso não se esvazie, para que isso continue. Então, o Salão do Livro Infantil e Juvenil é isso. E quando a minha filha estava no Salão do Livro Infantil e Juvenil, né, e ouviu que um dos livros premiados seria O Cocô de Passarinho, à época ela tinha 7 anos, ela riu muito da irreverência de um livro poder se chamar Cocô. Então, esse que está aqui na minha mão foi comprado por esse motivo. Ela leu esse livro, ela adorou esse livro, ela se transformou numa bibliotecária, ela está fazendo biblioteconomia. Essas coisas plantam e dão frutos, né? E continuam significando. Então não é só um livro, é um amor, né? É um amor filial. Ao contar essa história eu tenho os dois aqui comigo. Uma outra coisa, eu gosto sempre de quando a Kitanda chega a algum lugar para ser contada, eu olhar e me garantir, né? Então, por exemplo, na penúltima Bienal, eu fui convidado a estar na Bienal. A Kitanda foi convidada a estar na Bienal. Na penúltima Bienal, a Kitanda foi convidada a estar lá. E era muita gente, né? E o que me deixou nervoso não era muita gente, não. Eu já contei história para muito mais pessoas. A Kitanda já esteve em praças de uma vez só, com muito mais gente. Mas seria o dia inteiro e
E isso me deixou meio deslocado, meio cansado, não era uma coisa que eu queria fazer exatamente. Eu não gostaria que a quitanda estivesse exatamente por ali, não foi uma coisa que tenha me trazido muita alegria. E no final, eu entendi que eu tinha, no final de estar, né, de montar, eu tinha que estar inteiro ali. Então eu fui colocando as capulanas, que são panos africanos que contam histórias de aldeias, de saberes, de condição social, não financeira, se você é casado, se você é solteiro, enfim, né? Eu fui enfeitando com coisas que eram minhas, então tinha lá a minha memória musical, que é a Gal, né? Isso me deixa, só para enfeitar, não era para nada. Não seria tocado, não era para nada isso, ele não teria a função de sua criação, né, que é tocar, né, ele estava ali para enfeitar. O palavra cantada estava junto também, porque isso referenda, isso apresenta, isso traz, isso me segura. Então, na hora de contar as histórias escolhidas, né, eu estava inteiro e estava enfeitado de mim, e que dá um resultado cênico importante e, sobretudo, seguro para você, né? Então, se acerque de objetos mágicos, ainda que seja o disco, né, de quem? Né? Do que é seu, né? O objeto mágico que é seu. É esse que eu pretendo dividir com você, que você possa querer dividir comigo. Eu acho que isso dá um ótimo resultado, você colocar lá nos comentários quais são os seus objetos mágicos, por que são seus objetos mágicos, o que contam esses objetos mágicos. O que eu quis com essa pessoalização exagerada é dizer a vocês que esses objetos são a minha biblioteca, muito mais do que a editora Companhia das Letrinhas. É o fato de eu ter estado com uma filha que desejou um livro que tinha um nome que era Cocô. E isso é só uma narrativa. Isso poderia ter sido uma história contada. Mas o livro é uma grande cesta para as histórias, né? E junto do livro é Queté do Emanuel, que é o irmão dela, que nem pensava em nascer naquela época, e que se junta ao livro. Isso vai te dando segurança, isso vai te dando história. E isso vai dando uma certeza griot de que mais do que o fazer acadêmico é o fazer comunitário. Quem são meus mestres, que aí eu vou numa contramão da ideia e peço bênção ao meu mais novo com maior tranquilidade, né? Meus filhos merecem meu pedido de bênção. Eu mereço ser abençoado pelos meus filhos, sem dúvida alguma, ou pelos meus alunos, ou, né, por meus pares, como era o caso da Sueli. A Rebeca Dautremé, ela representa isso, o novo, registrando o antigo. Quem sou eu para estar dizendo que é isso que ela desejou? E também não me interessa saber se isso desejou. Eu acho que o que talvez interesse, né, ou devesse interessar a Rebeca Dautremé, é que um brasileiro, né, pega um livro dela e ressignifica, né, os seus medos infantis através do Baba Yaga que ela está trazendo. Encontra as suas cucas dentro do Baba Yaga, encontra os seus medos infantis dentro da Baba Yaga e leva, pela qualidade com que ela fez isso, a encontros literários onde ela nem vai ser contada, ela nem é o núcleo, né, o objeto mágico, é o objeto mágico coadjuvante do sexto, né? É bom que haja bastante coisa, até para que a criança mexa, depois que a história termina, antes da história começar. As bienais isso funciona muito bem. Inclusive nessa que não me foi tão agradável participar, a penúltima Bienal do Rio de Janeiro, não foi nada agradável participar dela, a ambiência literária, o prazer de estar ali com os sujeitos que ali foram, e esse sim foi extremamente prazeroso, né? Então, me acercando de um objeto que é minha penca, né? A minha penca de objetos mágicos, cada um tem uma história que eu já pessoalizei demais para pessoalizar mais ainda
a minha pena. Mas vão estar pendurados aqui todos esses signos que disse a vocês, um pouco mais forte, um pouco mais íntimo, né? Mas sobretudo a figa, deixando para longe a madrasta dessa história que eu conheço quando a minha tia, né, aos plantões de minha mãe, lia para gente histórias de tia Anastácia. Ela contava, né, e eu desejava, e talvez por isso me alfabetizei muito cedo, desejava e logo consegui ler aquilo que a irmã de minha mãe contava, né? A Maria, ela tinha pai e tinha mãe, como toda menina. Mas vai que um dia aconteceu para Maria diferente. A mãe morreu. E o pai continuou cuidando da menina, muito bem cuidado, mas bem cuidado demais. Cuidava muito bem da menina. E a menina tinha uma vizinha. E a vizinha, essa vizinha, se interessou pelo pai de Maria. E começou a se aproximar da Maria. E levava pão de mel. Sabe aquele pãozinho de mel antigo, gostoso? Era o pão de mel que a vizinha levava para Maria. E a Maria foi ficando encantada com a vizinha e dizia para o pai: ai, a vizinha me traz todo dia pão de mel. E o pai ouvindo. E a vizinha começou a dizer que Maria estava com o cabelo despenteado, que faltava uma fita naquele cabelo. Podia ser até a fita verde do Guimarães Rosa. E conforme ia penteando o cabelo da menina, ela ia fazendo carinhos, ia enfeitando, e a menina foi desejando aquilo que a vizinha pedia, que ela dissesse para o pai que o pai precisava casar de novo. E Maria começou a dizer que o pai se casasse com a vizinha, que tratava ela tão bem, penteava cabelo, catava piolho, colocava fita colorida no cabelo e lhe trazia todo dia pão de mel. E o pai foi dizendo: olha, hoje ela te dá pão de mel. Vai que amanhã ou depois ela começa a destilar o fel. Maria acreditou na vizinha e tanto fez que o pai casou. O que eu ainda não disse a vocês é que o pai de Maria, ele era um quitandeiro. Ele era um quitandeiro de porta em porta, desses que vende panela, tapete, gamela, paneleira, vende de tudo de porta em porta. E ele saía e ficava às vezes dias, já que agora casado, porque casou, tanto Maria fez que o pai casou, deixava Maria os cuidados da madrasta. Já não era mais a vizinha, a madrasta que cuidava de Maria. O pai passou a ficar dias fora, confiando na madrasta, que agora Maria tinha. Numa dessas idas, a madrasta mostrou a Maria quem ela era. Bem no meio do quintal, lá no meio do quintal, tinha um pé de figo, assim, mas assim de figo. A madrasta foi dizendo: você vai tomar conta lá do figo. E eu não quero que um passarinho pelo dia bique, um morcego à noite roa. Você vai tomar conta dos figos da figueira. Você entendeu, Maria? É de dia, é de noite, eu quero você tomando conta. Maria já estava sofrendo outros castigos, estranhou esse, mas nem tanto assim, porque a ruindade já estava demonstrada com alguns dias. Lá no meio do quintal, na árvore do figo, ficou Maria, com uma talisca de bambu para espantar de dia os passarinhos à noite, os morcegos, e Maria aguentou o primeiro, Maria aguentou o segundo, mas o terceiro foi o dia de Maria. Ela dormiu, e o que passarinho não bicou, morcego roeu, sobrou nada na figueira. Madrasta, quando viu aquilo, parece que de maldade até gostou. Gatunhou a menina pelos cabelos, que é um jeito perverso de carregar, e foi levando para trás da casa
a menina. E se com uma mão ela gatunhou o cabelo, com a outra ela abriu a terra, jogou a menina e enterrou a menina viva. O pai voltou das viagens que fazia. Quando o pai voltou e procurou, cadê Maria? Não tinha mais Maria. E a madrasta, que antes era vizinha, foi dizendo que a menina passou mal, precisou de medicina, levou e não tinha, foi para a cidade vizinha, não tinha, foi para a cidade vizinha, e que no meio do caminho a menina morrendo, ela enterrou por lá ficou, e que já nem lembrava mais qual cidade era que ela enterrou. E o pai ficou entristecido, passou a viajar mais e voltar menos. Na casa tinha um capineiro que dava conta de botar o jardim, o quintal, todo limpinho quando o mato crescia. Onde Maria foi enterrada, cresceu um capim-cabelo, castanho, crespo do jeitinho que era o cabelo da menina. E quando o vento bateu naquele capinzal já crescido, soltou uma história que a madrasta não gostou de escutar, se arrepiou toda, isolou na madeira que nada adiantou. Chamou o capineiro e foi dizendo, você vá lá atrás da casa, capine aquele cabelo todo que está lá, aquele capim-cabelo que eu não quero mais olhar. O capineiro passou a mão na sua enxada, foi lá para trás. Mas aí o vento, quando deitou o capim-cabelo, cabelo-capim, o vento cantou assim, capineiro do meu pai, não me corte os cabelos, minha mãe os penteava, minha madrasta os enterrou, pelos figos da figueira que o passarinho comeu, sou passarinho da figueira do meu pai, sou passarinho da figueira do meu pai. O capineiro, entendendo exatamente a história toda, ficou no mocó, ficou quietinho, esperou que o patrão voltasse. E quando o patrão voltou, ele contou a história. E o patrão acreditou, quis acreditar, quis lá ver. E foi com o capineiro que mais uma vez levantou a enxada. E quando levantou a enxada, de novo, vento mágico, como é todo vento, deitou o cabelo capim no chão e repetiu, capineiro do meu pai, não me corte os cabelos. Minha mãe os penteava, minha madrasta os enterrou, pelos figos da figueira que o passarinho comeu. Sou passarinho da figueira do meu pai, sou passarinho da figueira do meu pai. O pai, com aquela mão de pai que serve para jogar filho para o alto, feito a gente viu na história mágica lá da árvore, ele não pensou duas vezes. Meteu a mão no chão, mas sem raiva nenhuma, feito tinha madrasta. E com a própria mão ele abriu a terra. E sabe quem estava lá dentro? De que jeitinho estava? A menina. Viva, vivinha, do mesmo jeito de quando foi enterrada. Feliz, o vestidinho, tudo direitinho. A menina pulou daquela cova enterrada, abraçou o pai, abraçou o capineiro e voltou para casa, feliz de estar ali com o pai e o capineiro, guardada, inclusive com a enxada do capineiro. Horas a madrasta, ela estava em casa. E quando olhou pela janela e foi vendo que os três se aproximavam, ela tentou falar uma coisa pouca. Pulou de sua boca um camundongo. Ela falou mais uma coisa e pulou uma ratazana muito comprida, toda acinzentada, tentou falar mais. O camundongo não. O ratazão que pulou de sua boca era gordo, grande, avermelhado, quase engasgando a madrasta, que continuou a tentar falando e saía percevejo barata. Não sei se ela era governadora da cidade do estado do Rio de Janeiro, prefeita da São Sebastião do Rio de Janeiro, não sei. Sei
que ela está até hoje por aí, falando, né? E toda vez que a madrasta fala, a gente sabe que é a madrasta, porque de sua boca pulam ratazanas, camundongos, baratas, percevejos. É muito fácil de reconhecer a madrasta. E essa história que eu contei, ela sai pela porta para entrar por janelas, pela colher de tia Anastácia, o doce. Quem comeu, regalou-se. Essa é a história que eu tinha tanto medo quando era criança. Na próxima aula, a gente vai se encontrar e eu gostaria que, se você quiser, coloque lá nos comentários que histórias te davam um medão danado quando você era criança. Eu acho que de todas as histórias, a que eu mais tinha medo era a história da madrasta, da tia Anastácia. Tinha pavor dessa história, cadavérica, né? Apavorante mesmo. Né? É isso. Até.